Quais são aquelas 6 ações que mais podem colocar dividendos no seu bolso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas não te preocupa, tá? O que você vai ver aqui não é uma lista de diquinhas em que eu vou jogar uma ação atrás da outra, dar as costas e deixar aí você sem nenhum conteúdo que te ajude a investir de fato melhor. E, na verdade, eu sou contra esse negócio de investir com base em diquinhas. Eu sequer posso dar sugestões de investimentos. Eu sou gestor profissional de investimentos, posso fazer gestão de carteiras e falar um pouco sobre como a gente toma as nossas decisões. E nisso envolve aí trazer dados claros e sem induzir ninguém ao erro sobre ativos listados em bolsa. E meu, se eu pudesse, se eu fosse um analista de valores imobiliários, eu não recomendaria jamais você investir numa listinha de ações sem entender o porquê, sem entender o racional, sem entender o processo, a estratégia. Porque é na estratégia que está o seu futuro como investidor de sucesso, seu futuro como investidor em ações com segurança nas decisões tomadas. É na estratégia que você para de depender de vídeos ou de conteúdos que as pessoas dão diquinhas para você, beleza? Dito isso, eu vou trazer um processo, uma estratégia de seleção de ações com foco em dividendos e mostrar o passo a passo de como você pode seguir esse mesmo processo na sua vida. Se isso parece interessante para você, senta o dedo no like desse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre, enquanto tá rolando a vinheta aí, beleza? Enquanto tá rolando a vinheta, já comenta, você gosta de ações com foco em pagamento de dividendos, sim ou não? Bom, então vamos lá. Como é que eu encontro os melhores pagadores de dividendos? Como eu falei, tem que ter estratégia, tem que ter um método. E assim, eu gosto de vestir muitas vezes as sandálias da humildade, não sair necessariamente inventando métodos. E para selecionar boas pagadoras de dividendos, eu peguei emprestado um método do Décio Bazin, que o Décio Bazin ensinou no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, que é um livro muito recomendado por ninguém mais, ninguém menos que o Luiz Barsi, um cara que eu respeito muito, tá? E nesse livro, escrito ali no início da década de 90, a ideia do Décio Bazin era mostrar como investir em ações, em empresas listadas na Bolsa de Valores que pagassem bons dividendos dolarizados. Agora, Ramiro, por que dolarizados? Olha, talvez você lembre por ter vivido essa época, talvez você fosse criança nessa época, ou talvez você tenha visto nas aulas de história. Mas, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, existia algo chamado hiperinflação aqui no Brasil. Ou seja, todos os dias os preços subiam muito de forma descontrolada e não dava para confiar na moeda ou nas moedas que a gente teve aqui nessa época. Então, os investidores buscavam paridade dos seus retornos em dólar. E aí, o Bazin convertia os dividendos da moeda corrente para o dólar para entender se estava recebendo bons dividendos ou não. Bom, e aí qual era o passo a passo do Décio Bazin? Tá, o passo número 1 era tirar empresas pouco negociadas. O passo número 2 era deixar apenas disponíveis empresas com cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos de proventos. E aí cash yield nada mais é do que o dividendo dolarizado, dividend yield convertido para dólar na cotação atual da ação na bolsa. Que é o passo número 3, que era vender imediatamente ações que tivessem alguma, abre aspas, notícia negativa a seu respeito. Passo número 4 era remover as empresas cujo endividamento não era moderado, deixar só aquelas com endividamento moderado. E passo número 5, rebalancear essa carteira semestralmente em abril e outubro, os meses em que a maioria das empresas encerravam os pagamentos de dividendos do ano. E aí, se você tivesse comprado uma empresa e o cash yield dela fosse inferior a 6% nos próximos 2 semestres, ele vendia essa empresa e tirava ela da carteira. Bom, maior respeito ao Décio Bazin, maior respeito ao Luiz Barsi, mas aqui no Clube do Valor a gente ajustou um pouco esse método e eu vou explicar por quê. A gente criou algo chamado de o método Décio Bazin versão Clube do Valor. Bom, o que a gente mudou, tá? Primeiro, a gente tirou a regra de vender automaticamente em empresas com alguma notícia negativa por 2 motivos, tá? O primeiro, que a gente gosta de fazer backtest das estratégias. A gente gosta de rodar essa estratégia no passado para ver quanto ela teve de resultado.
E isso a gente consegue fazer com softwares que a gente tem aqui na nossa gestora, no Clube do Valor, como a Economática. Só que a gente não consegue retroagir notícias dos anos 90. Imagina a gente procurando as notícias dos anos 90 todos os dias, olhando aos arquivos da Folha de São Paulo para procurar notícias ruins sobre ações que estariam bem ranqueadas no método Décio Bazin. Não tem como, né? É impossível de fazer o backtest. E o segundo motivo é que eu acho um critério um pouco vago. Tem notícia que claramente é ruim, tem notícia que é interpretativa. E tem um terceiro problema que, retirando as notícias ruins, retirando as empresas que tinham notícias ruins, iam sobrar muitas poucas ações na carteira muitas vezes. A carteira ia ficar muito concentrada e a gente teria a sensação de estar reduzindo o risco, quando na verdade a gente está aumentando, a gente está deixando menos empresas ali na carteira. Bom, foi só isso que vocês mexeram? Não. Por conta desse último motivo, de evitar que ficassem pouquíssimas empresas na carteira, a gente também ignorou o passo de deixar apenas empresas com endividamento moderado. Então eu lembro uma vez que um cara comentou: então esse não é o método Décio Bazin, é tudo menos o método Décio Bazin. Por isso, desde então a gente passou a chamar de método Décio Bazin versão Clube do Valor, para ficar muito claro e ninguém ficar muito ofendido com isso, beleza? As pessoas se ofendem por tudo na internet. Enfim, a última coisa que a gente mudou, na verdade, só para não pecar aqui pela falta, no nosso backtest a gente fez o rebalanceamento anual, em vez de semestral. A gente montava as carteiras no último dia útil de cada ano e mantinha por um ano, beleza? E aí, quais resultados teriam tido o investidor que aplicou essa estratégia? Cara, esse cara que aplicou essa estratégia, o método Décio Bazin, versão Clube do Valor, para não ofender ninguém, ele teria transformado 10 mil reais em 1996, que eu sei que vale mais ou menos 43 mil reais a dinheiro de hoje, né? Teve algo chamado inflação nesse período, mas enfim, o equivalente a 43 mil reais a dinheiro de hoje, em 1.476.000 reais nesses 20 e poucos anos, né? Até 2020. Um retorno anual de 22,78% medido pelo backtest, ou seja, 10% ao ano a mais do que o Ibovespa. E com excelentes dividendos também. Aí pode ver aí a média do dividend yield da carteira nos últimos anos, sempre ali na faixa de 7%. Ou seja, uma máquina de dividendos. Mas aqui é importante eu te alertar que esse retorno composto aí de 22% ao ano, primeiro é do backtest, não envolve custos, tá? Então na prática teria sido menor. O quanto menor? Olha, garanto que não 10% ao ano menor, mas um pouquinho menor sim. E segundo, ele só existiria se você estivesse reinvestindo os dividendos. Tá? Não cometa o erro que muitos investidores cometem de tirar os dividendos para pagar conta de gás, conta de luz, para comprar presente de Natal para as pessoas. Cara, dividendo, a não ser que você esteja vivendo de renda, você pega e reinveste nas empresas, nas ações da sua carteira, beleza? Bom, aplicando o método Bazin que eu cheguei nessa lista de 6 ações que pagam grandes dividendos para os investidores. Aliás, um aviso aqui é que essas são as 6 únicas ações que passam pelo método Décio Bazin atualmente. Beleza? Esse é um aviso. Segundo aviso, vou mostrar em ordem de maior para menor cash yield e não em ordem de preferência minha. E terceiro aviso, esses dividendos eles não necessariamente são distribuídos mensalmente. A cadência da distribuição varia de empresa para empresa. Mas eu tenho certeza que uma carteira com essas ações tende a pagar bons dividendos. E aí, se você quiser viver de renda, ter dividendos todos os meses, organizar para gastar renda passiva todos os meses, você só organiza as coisas direitinho ali, beleza? Dito isso, vamos lá. Ação número 6. Essa aqui, cara, garanto que 7 a cada 8 pessoas que assistem o vídeo aqui tem. Comenta se você tá nesse grupo, tá? Falando da Itaúsa, ITSA4. Itaúsa é a holding que tem 90% da carteira de ações do Itaú, mas também tem participações em Duratex, Alpargatas, NTS e outros empreendimentos, e tem um cash yield atual de 6,18%. Ação número 5 dessa listinha aqui, com base nessa estratégia, que você tem que entender muito bem antes de seguir, são as ações da AS Tietê, código TIET4, que é uma das mais eficientes geradoras de energia. Isso aqui é bom que a gente pega ali do próprio formulário de referência da empresa. Então é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do Brasil, pertencente ao grupo AS Brasil, que atua principalmente em São Paulo e tem um cash yield de 6,84%. Em quarto lugar, nessa lista de ações que passam pelo método Décio Bazin, segundo aqui a área de research do Clube do Valor, temos a Telefônica Brasil VIVT4, a Vivo, serviço de telecomunicações, com um cash yield de 7,91%. Em terceiro lugar, teria uma empresa que certamente, se a gente seguisse o critério de eliminar empresas com notícias ruins, teria sido eliminada, que é a WIS, código WISS3.
que é basicamente uma corretora de seguros numa simplificação, tá? Com cash yield de 7,96%. Na segunda colocação, a gente tem as ações da Taesa, código TAEE4 ou TAEE3 ou TAEE11. É a Transmissora Aliança Energia Elétrica SA. Um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica do Brasil, com cash yield de 9,64%. E antes de chegar na grande campanha, primeira colocada aqui, eu preciso te dizer que pra gente aqui no Clube do Valor, como equipe, como estrutura, é fácil, né, de rapidamente a gente gerar essa série aqui de ações. Agora, você poderia seguir meio que na mão usando plataformas, usando sites aí gratuitos como o InvestSite, por exemplo. Tá? Seguir esse passo a passo, filtrar lá por empresas que estão com dividend yield maior do que 6% e investigar uma por uma se elas estavam com dividend yield alto nos últimos semestres também, e chegaria certamente numa lista similar a essa, beleza? Só para deixar claro esse ponto aqui. E outra coisa é que eu falo muito, né, sobre a importância de uma estratégia e para você não seguir listinha, porque eu acredito que ao seguir uma estratégia você tem mais do que dividendos, mais do que bons resultados, você tem clareza. Você não fica com dúvidas sobre o que fazer. Você sabe quais ações comprar, e quando vender. E se você é nosso aluno Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso curso completo sobre investimento direto em ações, você também, além de ter essa clareza, tem uma comunidade de alunos para trocar dúvidas, tem apoio no nosso time do suporte e tem também esse estudo aqui que a gente atualiza todos os meses e disponibiliza para os alunos para facilitar aí que eles tenham acesso a informações boas e auditadas e verificadas aí sobre as estratégias que a gente ensina. Infelizmente, esse é um curso que está com vagas fechadas, mas em 2021 a gente vai abrir pelo menos uma turma aí, talvez ainda em janeiro, beleza? Bom, e aí na primeira colocação dessa lista temos as ações da BB Seguridade, BBSE3, que é a empresa de seguros do grupo do Banco do Brasil, com cash yield de 11,21%. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessas 6 ações? Você investe em uma delas, em mais do que uma? Comenta aqui abaixo, beleza? E eu posso começar falando que no fundo do Clube do Valor a gente tem posições na Taesa e na WIS, embora a gente não invista com foco em boas pagadoras de dividendos, beleza? E se você curtiu esse vídeo, também compartilha ele com as pessoas que você conhece, querem aprender a investir e segue aqui assistindo outros vídeos do Clube do Valor. Tamo junto? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!